a quem tenho a honra de participar desta sessão presidida por Vossa Excelência, senhoras e senhores senadores, eu quero usar o tempo da liderança da maioria, na condição de seu vice-líder, para comunicar à casa e ao país os resultados da visita que fizemos à comissão mista, a comissão do Senado, que fiscaliza as obras de integração de bacias do Rio São Francisco, fez uma visita com a presidente Dilma Rousseff, o ministro de Estado da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e companheiros senadores que, durante um dia inteiro, participaram de diversas atividades nos dois eixos do mega projeto de transposição. Senador presidente, segunda-feira, dia de voltar a casa, trazendo consigo experiências no Estado. E eu trago comigo a dolorosa experiência da seca, que tem sido permanente, vexatória para muitos paraibanos, porque efetivamente a dependência das chuvas que caem do céu sempre é de uma profunda instabilidade nas nossas vidas e na nossa sobrevivência. A insegurança hídrica do meu estado, que é o estado mais afetado por esta intempérie climática, ela é marcantemente forte. Mas se eu trago o lamento, se eu trago a seca como flagelo, eu também renovo desta tribuna as esperanças neste projeto que secularmente foi concebido e que, se não fosse a decisão política de um nordestino, de um homem de Pernambuco, na condição de presidente da República, ele hoje não estaria nos tempos finais da sua construção. Eu falo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu estudos, como outros tantos presidentes, receberam estudos preliminares, uma ideia, ainda a história registra, de D. Pedro II no Brasil, mas que não tinha ainda nenhum de nós a decisão política do governo para que o projeto pudesse ser viabilizado. Fui com a presidente Dilma na última semana e vi no seu olhar, nos seus gestos, no encontro que ela teve com os representantes das empresas que trabalham nas 6 metas diferentes do projeto, eu vi o entusiasmo da presidente Dilma por entregar, já esse ano, 100 quilômetros de canais de um lado e de outro. Vi o apoio que ela nos deu à Paraíba para que o ramal do Vale do Piancó, um sonho antigo nosso, também fosse incorporado ao eixo norte do projeto. Quero, senhor presidente, em rápidas palavras, falar um pouco dessa visita, mas dizer um pouco da extrema complexidade de uma obra que envolve hoje, diuturnamente, mais de 10 mil funcionários. Segundo o ministro da Integração, a última revisão atualizada do número de funcionários já passa de 10.300 funcionários na obra, com mais de 3 mil equipamentos, permanentemente, em turnos, alguns de 24 horas. Por isso que eu tenho a honra de trazer essa esperança, quando também falo da tristeza da seca que assola o meu estado. Nunca vou cansar de repetir que a integração de bacias do Rio São Francisco é, sem dúvida alguma, o maior programa de segurança hídrica da região Nordeste. E de todos os tempos, senhor presidente, porque os benefícios esperados deste programa para a região setentrional semiárida do Nordeste somente podem ser comparados historicamente com os resultados da atuação do DENOX, que foi criado em 1909, Departamento Nacional de Obras contra a Seca,
criado, repito, em 1909, que ao longo dos mais de 100 anos de existência, construiu mais de 300 açudes públicos de grande e de médio porte. A vida dura, sofrida do sertanejo do semiárido paraibano, cearense, potiguar ou pernambucano, nunca mais será a mesma depois das águas captadas do Rio São Francisco estiverem escoando pelos canais construídos. Daí, o justificado entusiasmo de todos os que lutaram para que esta obra monumental fosse executada. Fico especialmente satisfeito em razão do papel imprescindível que vem tendo para a retomada das obras que andaram paralisadas ou semi-paralisadas, a comissão que eu tenho a honra de presidir, a comissão externa temporária que acompanha as obras de integração e revitalização do São Francisco. Desde 2012, 5 senadores titulares e 5 senadores suplentes desta comissão, todos nordestinos, temos visitado as obras, acompanhado o cronograma e garantindo a sua continuidade. Como sabemos, as obras de integração fazem com que estavam previstas, digo melhor, para serem construídas em 2012, concluídas, mas sofreram atraso e agora a previsão da construção e da sua conclusão é 2015. Hoje, cerca da metade do projeto, um pouco mais da metade, nós estamos com 58% do projeto, está concluído. E o ritmo intenso dos trabalhos foi reestabelecido. São canais, aquedutos, adutoras, barragens, açudes, reservatórios d'água, estações de bombeamento que se estendem por 477 quilômetros de distância e que haverão de levar água a mais de 12 milhões de nordestinos. Por volta de 10.300 trabalhadores estão empregados nessa obra. Senhor presidente, é importante que esta casa conheça. Minha avó já dizia que uma coisa é ver, outra é contar. Só indo lá, senhor presidente Figueiró, para ver a grandiosidade desta obra. Não são apenas os canais, quando se lembra do projeto ou se faz uma incursão na memória, se pensa que a transposição ou a integração de bacias são canais que se comunicam. Não, nós temos estações elevatórias, senhor presidente, com mais de 40 metros de altura. Estações que vão bombear a água do São Francisco de um ponto a um aclive surpreendentemente grande de mais de 200 metros. São obras que a engenharia humana se mostra capaz de, desafiada, transpor os obstáculos que muitas vezes a natureza vitimada e agredida nos impõe. Eu sou um destes entusiastas da obra. Já é a quarta visita que faço, tanto como presidente da comissão que acompanha, agora na companhia de Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff. Há também trabalhos complementares, e é bom lembrar, para que se atinja o objetivo da sustentabilidade hídrica dos 4 estados nordestinos beneficiados. Exemplos dessas obras complementares são as vertentes litorâneas na Paraíba, o canal do Cariri no Ceará, o ramal do Apodi no Rio Grande do Norte, de Entremontes em Pernambuco. A tudo isso, a comissão externa tem dado uma atenção especial. Eu gostaria de mencionar alguns dados, os mais atualizados disponíveis para essa obra gigantesca de mais de 8 bilhões de reais, que levará esperança aos nordestinos do semiárido. Esperança de poderem trabalhar e viver com conforto e dignidade nas terras que nasceram e que cresceram. Quem sabe, gerações futuras, os sertanejos vão lembrar-se das mazelas da seca somente como uma referência histórica,
como coisa de um passado distante. Eu quero recordar aqui e falo para os funcionários das obras, falo principalmente para os 4 estados que vão ser atendidos com as águas do São Francisco, um testemunho que eu recolhi esta semana de um trabalhador. O presidente se encontrou com os trabalhadores da obra. E na região de São José de Piranhas, divisa da Paraíba, veio a mim e me disse: eles me chamam carinhosamente de Vitalzinho, lá na Paraíba. Eles me dizem: Vitalzinho, eu sou um deles. Eu quero lhe dizer que os meus pais, depois da obra, estão voltando de São Paulo. Senhor presidente, isso para uma família nordestina que viu o pai, ainda pequeno, na condição de filho, viu o pai se despedir da mãe para ir trabalhar no Rio e em São Paulo, e todo mês vir parte do seu salário para sustento da sua família. Aquele menino que hoje é homem e que trabalha na obra, dizia como se estivesse recebendo o maior presente da sua vida: Vitalzinho, depois da obra pronta, meu pai vai voltar. Eu recolho esta exclamação, eu recolho esta expectativa como um presente que o meu estado, que vai ganhar o Rio São Francisco, o meu estado, que vai ganhar o Rio São Francisco, deverá ter agora, final de 2015. Um primeiro dado que chama a atenção para a retomada do intenso ritmo dos trabalhos de engenharia é quanto à mão de obra. Falava de 10.300 trabalhadores. Há uma expectativa de chegarmos ainda neste mês a 11.000 trabalhadores, quando o ritmo das obras no Canal de Monteiro estiver intenso. Hoje nós temos 500 funcionários para abrir o Canal de Monteiro, o último dos grandes canais, e vamos ter pelo menos mais 1.000 funcionários para completar um canal que é o final do eixo da obra 3 Leste. Retiro deste dado do relatório que recebemos na condição de presidente da comissão permanentemente pelo Ministério da Integração. Os números de fevereiro já são diferentes dos números de hoje. O relatório lembrava-nos que a região beneficiada pela transposição das águas do São Francisco possui 28% da população brasileira, mas apenas 3% de disponibilidade de água doce. 28% da população brasileira possui apenas 3% da disponibilidade de água doce. São números que, ao confrontar com os números da Organização das Nações Unidas, da FAO, eles são estarrecedores com relação à segurança hídrica nestes estados. É importante explicar para o telespectador que nos assiste por meio da TV Senado que o projeto possui 2 eixos. O eixo norte, que capta as águas do rio logo após o reservatório de Sobradinho, e a montante, ou seja, acima da ilha de Assunção, que se localiza próximo do município pernambucano de Cabrobó. Dali as águas são transportadas em direção norte, atravessando o estado de Pernambuco e beirando as divisas dos estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Já estão concluídas 56% das obras projetadas nesse eixo norte. O segundo eixo, senhor presidente, é o chamado eixo leste, que capta as águas do reservatório de Itaparica, a meio caminho entre as cidades de Floresta e Nova Petrolândia, ambas em Pernambuco, e segue no sentido nordeste, atingindo as populações que habitam no leste da região beneficiada. Atravessa o estado de Pernambuco e termina na cidade paraibana de Monteiro, às margens do rio Paraíba. Quanto a esse eixo, ele possui 2 trechos de obra. A execução física já chegou a 56%.
Presidente Figueiró, é grande a expectativa com relação a esta obra. Nós, nordestinos, queremos e esperamos e precisamos ver esta obra concluída e entregue no prazo que agora acompanhamos para que ela se efetive. Em 2015, daqui a menos de 2 anos. Eu tenho a satisfação de poder, mensalmente, senhor presidente, acompanhar o desenvolvimento dessa obra. Ora online, ora em visitas presenciais, ora conversando com técnicos do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, organismos afinados com o Ministério da Integração, para que não haja solução de continuidade nesta obra. Nós passamos 1 ano e meio, senhor presidente, profundamente desassistidos por conta de atropelos burocráticos, contratuais, certo? Que muitas vezes a engrenagem não andava e a obra não saía. Havia um sentimento, presidente, de completa desesperança e desalento com relação à obra. Hoje mais não. Eu volto do meu estado, que passa a pior seca dos últimos 50 anos. E é o estado mais atingido por essa dificuldade climática. Mas seremos, senhor presidente, vejam as coisas do destino, o estado mais assistido em termos de recursos hídricos. O governador José Maranhão, do meu partido, do PMDB, criou um grande complexo de barragens e adutoras no estado. Deixou o estado preparado para receber as obras da transposição, que vão entrar pelos 2 eixos na Paraíba. E ainda teremos o 3º ramal, o ramal do Vale do Piancó. Chegando no estado, ora por grandes barragens como o açude de Curemas, o açude de Buqueirão, o açude de Epitácio Pessoa, o açude de Engenheiro Ávidos, ora pelas vertentes litorâneas, a barragem do Acaã, vamos ter o espaço geográfico ocupado por um rio que nós não tínhamos, o Rio São Francisco. Por isso, senhor presidente, com entusiasmo, com profunda esperança, eu venho a essa tribuna dizer da minha alegria, agradecer mesmo, em nome da Paraíba, a presidente Dilma Rousseff, que em nenhum momento, nesta retomada das obras, tem faltado com recursos, faltado com decisão política para que a obra saia dentro do prazo determinado. Teremos ao final de 2014, dos 2 eixos, repito, quase 100 quilômetros atingidos. Mas o nosso grande desafio, senhor presidente Figueiró, é construir 9 elevatórias. Elevatórias gigantescas. E não apenas as elevatórias, todos os aquedutos que ligam a obra, as obras complementares que são necessárias, toda a indústria elétrica que se faz presente para que essas estações possam bombear a água do São Francisco e a realidade chegar. Senador Vital. Será um Nordeste novo, senador Aníbal. Ao final dessa visita, eu sobrevoava Petrolina. Petrolina é o maior polo de frutas do Brasil. Tem o maior PIB entre municípios produtores da região Nordeste. É uma beleza ver todas aquelas áreas irrigadas, ocupadas, senador Aníbal, senador Figueiró, com frutas das mais diversas regiões, que hoje são usadas como exemplo nacional de eficácia na importação. Nós temos hoje os melhores vinhos do mundo, graças a sol e a água controlada. E por isso é que, terminando a visita sobrevoando Petrolina, eu sonhei em ver a minha Paraíba, uma Petrolina tão próxima. Senador Aníbal, ouço Vossa Excelência. Senador Vital, quero, nesta parte, cumprimentar Vossa Excelência pela qualidade do discurso e dizer que realmente esse Brasil continental fantástico no qual nós vivemos, ele tem algumas respostas que não são visíveis
para olhos que não querem ver, né? Porque a Bíblia diz, né, que o maior cego é o cego que não quer ver, que mesmo ante as evidências negam, né? Na última quinta-feira, eu fui ao Acre com os ministros da Integração Nacional e das cidades para a entrega das primeiras 392 casas do programa Cidade do Povo, programa Minha Casa Minha Vida. Ao mesmo tempo estava saindo o avião presidencial aqui da base aérea, com a presidenta Dilma para fazer a entrega de quase 1.000 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. E Vossa Excelência acaba de fazer um relato do sobrevoo, da visita a obras que acontecem no Nordeste. Então, nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de um governo presente nos mais diferentes pontos, nos mais diferentes estados da Federação Brasileira. E hoje teve o novo anúncio para o programa Safra, destinado à agricultura familiar, que vai destinar recursos para a produção agrícola familiar para todos os estados brasileiros. E aí a gente tem uma resposta muito interessante. Por quê? Porque temos uma oposição que insiste em ficar com o denuncismo, insiste em ficar com a ideia de que o Brasil está caminhando para trás. E os números não mostram isso. Os números, pelo contrário, mostram que o Brasil está num ritmo muito interessante, mesmo diante da crise, mesmo com o crescimento do PIB, digamos, tímido, mas a distribuição de renda, a geração de emprego, os fatores sociais todos que são atentamente acompanhados pelo governo da presidenta Dilma, e principalmente com esse programa de investimentos em todos os estados, é algo que lhe dá sustentabilidade, mesmo com todo o bombardeio que ela tem sofrido de maneira muito intensa pelos grandes veículos de comunicação do Brasil e uma oposição sedenta de voltar ao poder. A presidenta Dilma mantém uma posição, teve a 37 pontos nas pesquisas, mas a última já fez um crescimento de 3 pontos, ela aparece com 40 pontos, mostrando que o Brasil está, ao ver do povo brasileiro, no caminho certo. Tanto que a presidenta Dilma mantém ainda uma posição que tem 4 pontos acima da soma de todos os outros candidatos, faltando um mês e pouco para o registro das candidaturas entrando no processo eleitoral de 2014. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência traz um pouco de luz para o porquê do povo brasileiro ainda continuar confiante nesse projeto. Exatamente porque é um projeto que está presente em todos os estados com ações concretas visando melhorar a vida do povo brasileiro. E exatamente por isso, desde o governo Lula e agora com o governo da presidenta Dilma, a gente sente a população ainda com um nível de ânimo maior em relação ao Brasil e com muita esperança de que o Brasil, que já melhorou muito, vai melhorar cada vez mais. E o grande debate a ser feito nesse ano de 2014 é exatamente quais as propostas que os candidatos têm para fazer com que o Brasil continue melhorando e o Brasil não volte atrás como o povo já viveu e não quer experimentar novamente essa experiência. Senador Aníbal, incorporo, e para terminar, senhor presidente, agradecendo a paciência e a tolerância de Vossa Excelência com relação ao meu tempo, eu incorporo a parte de Vossa Excelência dizendo que proximamente nós teremos, por força de decisão do Congresso Nacional, o horário reservado à Justiça Eleitoral, quando as chapas estarão formalizadas e ocuparemos esse horário, exatamente nós, da base de sustentação do governo da presidente Dilma, para mostrar esse Brasil que deu certo. Esse Brasil que procurei mostrar agora com os números da integração de bacias, o Brasil que o senhor mostra na sua região, o Brasil que os companheiros agora felizes podem ver com a ferrovia Norte-Sul, a sua primeira etapa sendo viabilizada, o Brasil do novo Plano Safra, que agora, mais uma vez, majora de forma clara o crédito para os pequenos agricultores, numa opção da presidente Dilma exatamente pela agricultura familiar, e esse Brasil que nós vamos poder mostrar. Mas, senhor presidente, eu não poderia terminar este pronunciamento sem dedicar àquele trabalhador que encontrou-se comigo em São José de Piranhas.
dizer a ele que, em seu nome, eu queria felicitar a cada um dos 10.300 trabalhadores do projeto de integração de bacias do São Francisco. Saiba, aquele homem, aquele jovem brasileiro, que o seu pai, vai voltar para casa. Vai reencontrar nas terras verdes do Nordeste água para beber. Vai encontrar nas terras maravilhosas do semiárido água para produzir. Porque nós temos tudo. Nós temos o capital trabalho. Nós temos homens de mãos calejadas que aguardam orando e rezando por chuva. E agora, graças a Deus, pelas mãos destes homens, destes trabalhadores, por decisões políticas corretas do governo, este homem que está em São Paulo vai voltar para casa para trabalhar na sua terra. Muito obrigado, senhor presidente.